Alexandre, olha, em primeiro lugar, eu queria te comentar com muita sinceridade que ao longo desses meses você montou um patrimônio cultural, político na área da engenharia, da ciência e tecnologia, convidando um conjunto extraordinário de personalidades que vieram aqui no programa Arte Agora e deram depoimentos que vão nos ajudar muito nessa nossa caminhada. Então, em primeiro lugar, eu quero fixar, não é, esse patrimônio que a gente já tem. E ao longo deste ano, nós fomos conversando, discutindo a necessidade de se criar um instrumento permanente na sociedade brasileira, que nós denominamos o Fórum da Engenharia Nacional, no sentido de poder dialogar com a sociedade, de articular, reunir, unir todas as entidades, os movimentos, as associações, o empresariado, a área acadêmica, a área pública, no campo muito amplo daquilo que a gente chama de engenharia. Porque o futuro do nosso país está exatamente nessa caminhada. Não há país desenvolvido no mundo que não tenha no coração dele a questão protagonista da engenharia, da ciência, tecnologia e inovação. Isso é o DNA para o sucesso dos países. E no Brasil, nós estamos numa esquina, nós estamos num momento extraordinariamente importante em que nós podemos, nesse processo de reconstrução da nação, do Estado brasileiro, nós temos condições de reanimar toda a nossa indústria, de colocar novos desafios que nós temos, que não são poucos, porque um país que já foi o sexto PIB, caiu para o 13º, agora voltamos para a oitava economia do país, do mundo. Isso não é pouco, não é? Isso não é pouco. Você tem 193 países na ONU, você ser a oitava economia não é pouca coisa. Obviamente, somos também a 80ª nação em termos de IDH. É por isso que é fundamental crescer, se desenvolver, distribuindo renda, melhorando a nossa produtividade. E a engenharia brasileira, ela, ao longo desses últimos 90 anos, desde a Revolução de 1930, para colocar um dos marcos, não é, importantes, nós tivemos no século passado a Revolução Liberal de 1930, e foi uma revolução que modernizou o Estado brasileiro, que criou um processo vigoroso de industrialização, de crescimento das cidades, de abertura de mobilidade pelo interior, pelo litoral, ou seja, nós saímos em 1930 de um lugar
49ª economia e fomos galgando essa escala, essa escala, e nós nos transformamos num país médio, importante, a 8ª, a 9ª economia do país. Como é que a gente conseguiu isso? Criando instituições importantes, criando o BNDES, criando a Petrobras em 1953, a Eletrobras em 62, o CNPq em 51, ou seja, constituindo um conjunto de instituições para que o Estado fosse o indutor da economia, dentro dessa ideia de que o Estado tem condições de fabricar fabricantes, não é? Então, induzir segmentos. E a nossa expectativa de vida, obviamente, também cresceu com tudo isso, não é? Então, nós nos constituímos num Estado moderno, não é? Num país, vamos dizer assim, com uma economia importante no concerto mundial, no entanto, com pés de barro, ou seja, com o nível de distribuição de renda muito baixo. É aquilo que a gente chama de um gigante com pés de barro. E exatamente nesses últimos 10 anos, não é? Nós tivemos um retrocesso muito grande na questão da nossa industrialização, da nossa economia. Nós, eu chamo isso, desde 2003, em que as forças democráticas e progressistas, pela primeira vez no país, chegam no governo federal, eu chamo esse movimento de uma revolução democrática, ou seja, nós estaríamos num processo de revolução democrática em que, obviamente, com idas e vindas, em que nós, então, temos o grande desafio de resolver, de atender às grandes necessidades da nossa população de 210 milhões de brasileiros. No mundo conflagrado, nós temos guerra ainda na Europa, nós temos guerra ainda no Oriente Médio, nós temos um mundo multipolar, não é? O Brasil, ele tem condições muito particulares de se aproveitar dessa situação e poder crescer e poder galgar importantes espaços estratégicos no mundo. Obviamente, a vocação do Brasil é pela grandeza, porque nós temos um continente, não é, extraordinário, com herdeiros de 5. Nós somos potência em 5 grandes áreas. Nós precisamos ver que isso foi uma conquista das últimas gerações que nós herdamos e, obviamente, nós precisamos entregar um país melhor do que aquele que nós recebemos. Então, nós somos potência na área de energia, nós somos potência na área do meio ambiente, na área da agricultura, na área de mineração e na área hídrica, para não falar potência também na área cultural. E a engenharia, ela faz parte desse patrimônio cultural brasileiro, em que, ao longo desses 90 anos, nós edificamos entidades, conselhos, associações que perfazem
todo esse andaime da engenharia. Hoje nós somos 1.300.000 engenheiros. Isso não é pouco, não é? Obviamente precisamos de muito mais, mas nós temos uma coluna vertebral em que o povo brasileiro investiu, que é fundamental a gente reciclar, a gente revitalizar para dar conta dos desafios que nós temos neste momento. Então, eu dei um rápido panorama no sentido de poder compreender por que a inteligência coletiva da engenharia formatou esta ideia de criação de um fórum da engenharia nacional permanente, ou seja, ele vai ter, e nós precisamos que ele tenha uma vida longa, para que ele seja uma antena, para que ele seja um animador, para que ele seja uma luz que possa nos ajudar a gente atravessar o rio. Ou seja, de a gente sair de um país subdesenvolvido para um país que atenda às necessidades do seu povo, seja um país democrático e soberano, ou seja, dono das decisões em relação não só às suas fronteiras, mas em relação com o resto dos continentes e dos países. E tudo isso é totalmente viável, possível. Aquilo que nós precisamos é, trabalhar no sentido de mostrar que no coração da ideia de um desenvolvimento sustentável é necessário você ter o protagonismo da engenharia. Dentro daquela ideia de que não há desenvolvimento sem engenharia e não tem engenharia sem desenvolvimento. O desenvolvimento é um conceito imaterial, não é? Que foi criado pela mente humana, pela política no mundo, e ele é decisivo para a paz entre os povos, porque todo habitante desse Brasil e do mundo precisa ter uma oportunidade de trabalho, precisa ter um emprego. E isso que se potencializa com a engenharia, porque a engenharia aliada à ciência, tecnologia e inovação, ela cria complexidade na economia, ela cria complexidade industrial, postos de trabalhos, empregos de maior sofisticação, de maior remuneração, não é? Hoje você tem empresas que têm muito poucos trabalhadores, mas muito engenheiros, não é? Quer dizer, ou seja, a importância, né, da compreensão de que o desenvolvimento tecnológico tem que estar ligado, não é com meramente o aumento da produtividade. Claro que é necessário isso, mas atender à melhoria da qualidade do povão, no caso, o povo brasileiro, que é a maior riqueza que nós temos. Qual é a maior riqueza que nós temos no país? O nosso povo. Porque é através desse povo, da sua inteligência, que nós fomos resolvendo todo um processo de edificação da nação brasileira e, obviamente, dos desafios das fronteiras que nós temos hoje que ir buscar. E um dos desafios é exatamente combater, Alexandre, Antônio e nossos amigos e amigas que nos acompanham virtualmente, é derrotar esse complexo de vira-lata, esse complexo
de neocolonização da opinião pública brasileira, porque nós não podemos abstrair que tem um outro projeto, além desse que eu estava descrevendo, um outro projeto para o Brasil de nos transformar numa neocolônia de alguma metrópole no mundo, ou seja, que o Brasil seja uma grande fazenda, que o Brasil seja um grande fornecedor de minérios. E, obviamente, esse projeto tem força política, força econômica, ele está assentado em cima da ideia do rentismo, do ultraliberalismo, que exatamente trabalha no sentido de um país para 30% da sua população e não para 210 milhões de brasileiros. Então, essas forças dentro da engenharia, com muita lucidez, em 2024, se propuseram a criar esse fórum, acertaram a data e o local do fórum, da primeira reunião anual do Fórum da Engenharia Nacional, como você comentou, vai ser realizado no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia, que é a nossa entidade mais antiga do Brasil e da América Latina, né, desde 1820, e nós vamos, então, realizar durante 2 dias uma coisa inédita, ou seja, nós vamos ter 15 mesas com 15 temas, não é? Em 3 plenários, no evento presencial e virtual, vai ser híbrido, não é? No sentido de podermos nos preparar, de poder mapear as nossas necessidades em cada uma de 15 áreas, para que nós possamos, agora vem a segunda boa notícia, para que nós possamos, no ano que vem, em 2025, construir e realizar pela primeira vez em 94 anos a primeira Conferência Nacional da Engenharia. Vocês sabem que a saúde está na sua 17ª Conferência Nacional. Começaram em 1941, sob a ditadura de Vargas, mas foram indo na 8ª Conferência Nacional da Saúde, em 1985, desenharam e criaram o SUS, foi implantado o SUS, e hoje, então, estamos com novas políticas públicas dentro do complexo de economia industrial da saúde, trabalhando a todo vapor. Então, a engenharia que gerou um conjunto de conquistas, não é, para o nosso país, neste momento, ela quer, no ano de 2025, reunir um conjunto enorme de segmentos que formam a engenharia para poder debater a nível municipal, a nível regional, a nível estadual e a nível nacional políticas públicas, ou seja, a gente formatar políticas públicas, que obviamente quero conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, para que a gente possa oferecer à nação brasileira condições para impulsionar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento sustentável.